está indo na frente e sabe o caminho, ele vai conduzir quem vai atrás. E a pessoa que vai atrás, ele tem que ter humildade para seguir e confiança, acreditando que a pessoa sabe o caminho certo. Concorda ou não? O meu pai, na minha infância, meu pai sempre ia para o mato pescar. Eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos, e o meu pai, às vezes, me levava. Mas você é criança e você tem a ansiedade de chegar rápido na beira do rio. E aí, papai ia por um caminho, né, que às vezes era um caminho novo, tinha que abrir caminho no meio do mato, e ele dizia, vamos por aqui. E eu correndo, queria chegar logo no rio, meu pai dizia, não é por aí não, espere, me segue. Quem vai na frente, vai lá com o facão, fazendo o quê? Abrindo caminho. Se tiver uma cobra, um perigo ali, quem está na frente, ele está mais vulnerável. Qualquer problema que existir no caminho, quem está na frente é que vai se deparar com isso. Então, normalmente, você já viu como quando um policial, um agente federal, ou um agente de elite vai resgatar alguém, né? Vai resgatar uma pessoa que está presa, uma pessoa que está lá sendo refém de um exército inimigo, o que eles fazem? Eles pegam a pessoa, resgatam a pessoa, e ele vai armado na frente, dizendo, ó, me segue. E a pessoa vai porque ele está sendo o quê? Protegido, porque quem está indo na frente. Então, sempre quem vai na frente vai enfrentar os perigos. Sempre quem vai na frente vai abrindo o caminho. Quando Deus diz assim, eu irei adiante de ti, ele está dizendo, deixa eu ir na frente, que qualquer problema eu vou resolvendo para você. Só que às vezes, no caso da história do meu pai, eu às vezes queria seguir o meu caminho. De repente eu me perdia. Aí meu pai gritava, vem para cá, é por aqui, menino. Eu tinha que voltar. Ou às vezes andava na frente, pegava essas árvores com espinho, se machucava. Ou às vezes você pode pegar lá a gente chama de bugreiro, não sei se conhece essa árvore, aquelas árvores também que dá alergia. Então, o pai vai na frente, ele conhece os perigos, então ele vai removendo os perigos. Deus está chamando a sua atenção e dizendo, eu quero ir na sua frente. Só que às vezes a gente, desculpa a expressão, a gente é tão tolo que como criança, que quer fazer do jeito que acha que tem que ser e depois acaba caindo, quebrando a cara, se machucando, a gente também toma decisões sem consultar a Deus. Depois que dá tudo errado, a gente vem e fala, Senhor, por que deu tudo errado? Deus falou, deu porque eu falei para você me seguir, você não quis me seguir, você quis seguir teu caminho, você tomou decisão sem falar comigo, você tomou decisão a partir das suas próprias conclusões, deduções, você não pediu para eu ir na frente, você foi sozinho, você se atropelou no caminho. O que eu estou querendo dizer? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, como prioridade, levanta de manhã, dobra o joelho e diga, Senhor, vai na minha frente. Vai para o hospital, não tem problema. Consultar o médico. Mas diga, Senhor, vai na minha frente. Senhor, eu fui no culto, o Senhor não me revelou, eu não fui curado, o médico falou que eu tenho que operar, eu vou ter que operar. Mas vai na minha frente. Porque às vezes Deus não faz, Deus usa o médico também. Mas quando for para passar por uma cirurgia, ore ao Senhor e diga, Senhor, vá na minha frente, usa os médicos, não coloque toda a confiança no homem. Vai para uma audiência, dobra o joelho e diga, Senhor, vai na minha frente. Diga, se tu não fores, eu não irei. Se o Senhor for, eu vou seguir. Vai conversar com o marido, com a esposa, tem algum assunto desconfortável, alguma coisa que está te inquietando, antes de chegar acusando, ou antes de chegar falando, ou antes de chegar impondo, ou antes de chegar questionando, diga, Senhor, me dá calmaria, vai na minha frente.
trabalha na mente da minha esposa, trabalha na mente do meu esposo, vai conversar com o filho, Senhor, vai na minha frente, vai numa entrevista de emprego, Senhor, vá na minha frente, vai para dar entrada num processo de aposentadoria, Senhor, vai na minha frente, levanta de manhã para ir trabalhar, Senhor, vai na minha frente, e vai abrindo o caminho, vai me dando direção. Quando você coloca Deus na frente, até o caminho torto ele endireita. Ele diz, endireitarei os caminhos tortuosos. E se tiver uma porta impedindo de você passar, ele vai na frente, derrubando as portas, quebrando as portas, destruindo as portas que o diabo colocou para trancafiar o seu caminho. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Ele diz, eu vou abrir porta. Lembra quando o anjo entrou lá para tirar Pedro da prisão? O anjo entrou para tirar o Pedro da prisão. A Bíblia diz que o anjo chega, toca as algemas, o que estava prendendo Pedro, tudo cai por terra. O portão automaticamente se abre, porque onde ele está as portas se abrem. Ei, Deus indo na frente é sinônimo de porta. Deus indo na frente é sinônimo de porta aberta. Estava fechado. Não, mas a porta está fechada. Ele foi na frente, a porta abriu. Ele foi na frente do povo de Israel, até o mar se abriu. Imagine essa porta se não vai se abrir. Se o mar se abriu, a porta vai se abrir para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Pastor, mas tem tanta coisa errada na minha vida, eu nem sei mais o que eu faço. Mude a ordem, diga, Senhor, não seja feita mais a minha vontade, não é eu que vou tomar decisões, é o Senhor que vai decidir a partir de agora, eu só quero que o Senhor vá na minha frente. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aí ele diz assim, eu vou te dar tesouros escondidos. O que é tesouros escondidos? Riquezas encobertas. São bênçãos que estão a nosso dispor, só que está escondido. São riquezas que estão disponíveis, porém cobertas. A gente precisa descobrir, a gente precisa trazer luz aos tesouros da escuridade. Algumas traduções dizem tesouros da escuridão, tesouros da escuridade. Significa algo que ainda está obscuro, algo que ainda não está visível. E o Senhor diz, eu te darei. Se você permitir que eu vá na frente, eu vou te dar a instrução. Se você me ouvir, a minha voz vai te guiar. O mundo tem muitas vozes. Muita gente quer prosperar à base das vozes do mundo. E aí você vê gente correndo atrás do dinheiro e sendo frustrado pelos prejuízos financeiros que tem vivido em função de tantos golpes que existem no mundo financeiro. Investimentos frustrados, dinheiros que foram investidos e que nunca mais vão recuperar, porque investiram de forma obscura, sem a direção de Deus. Mas o Senhor está dizendo, se eu for na tua frente, eu vou te dar tesouros que já existem, só que você não consegue enxergar, porque estão escondidos. E por que está escondido? Porque algumas coisas Deus esconde de nós. Deus esconde de nós porque nós ainda não estamos preparados. Deus esconde de nós porque Ele quer revelar algo muito maior para nós. Deus esconde de nós porque Ele quer se manifestar de uma forma diferente. Deus esconde de nós para provar a nossa persistência. Vou dar um exemplo aqui bíblico. Pedro tentou pescar a noite toda. Quantos peixes ele pegou naquela noite? Nenhum. No romper do amanhecer, quem é que aparece à beira da praia? Jesus.
ensinando a multidão. Quando Jesus aparece, entra no barco de Pedro, prega a partir do barco de Pedro, e aí ele vai dizer: Pedro, vamos pescar? O Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós já tentamos a noite toda e nada apanhamos, nada pegamos, não tem peixe. Eu não sei o que está acontecendo, o mar não está para peixe hoje. Pedro, vamos pescar? Vai naquela região ali, Pedro, e lance a rede. Mas, Senhor, eu lancei a rede quase que em todo o mar, não tem peixe. Lance a rede. Senhor, eu já tentei, tenta de novo. Porque quando você tentou, Pedro, eu não estava no teu barco. Quando você tentou, não tinha a minha ordem. Quando você tentou, você estava sozinho. Agora você não está sozinho, agora você está comigo. E quem está comigo vê os milagres acontecer diante dos seus olhos. Então Pedro, lance a rede. Ele olha para Jesus e diz: tá bom, Senhor, eu vou lançar. E quando ele lança a rede, ele pensa: deve ter enroscado minha rede com esse peso. Mas logo ele vê peixes que ele nunca tinha visto na vida dele, naquelas qualidades, saltarem dentro da rede, no emaranhado da rede. Ele chama os amigos, e a Bíblia diz que 2 barcos foram cheios, a ponto de quase irem a pique, com uma só lançada de rede. Aonde estava o peixe? No mar. E por que Pedro não tinha encontrado o peixe? Porque ele tinha escondido. E por que ele escondeu? Para ensinar uma lição maior para Pedro. Qual lição? De que quando se anda com o Criador e com o Autor da vida, até o que está escondido ele traz a existência, ele faz aparecer. E é naquela hora que Pedro se revela, aliás, Jesus se revela a Pedro como maior do que apenas um pescador, maior do que apenas um ministro que estava à beira do mar ali ministrando, maior do que apenas um profeta. Ele se revela como o próprio Deus, aquele que tem poder sobre céu, terra e mar. Onde estava o peixe? No mar. E ele fez aparecer o peixe na hora que ele quis. Lembra de outra situação com Pedro ainda? Agora Jesus já tinha chamado Pedro para ser seguidor, e Pedro seguiu a Jesus. Só que nesse momento, a Bíblia diz que Pedro, um certo dia, está com Jesus e começa uma murmuração, dizendo: esse homem é um impostor, não paga imposto, porque não pagaram o imposto. Aí o Pedro vai falar com Judas, dizendo: ô Judas, era o tesoureiro, né? Tem que pagar o imposto. O Judas falou: mas não tem dinheiro. Vou falar com Jesus. Chegou para Jesus e falou: mestre, estão nos chamando de impostores, porque não pagamos o imposto. Eu já falei com o Judas, ele falou que não tem dinheiro. Aí Jesus falou: então, Pedro, vai pescar. Aí o Pedro ficou pensando. Algum tempo atrás ele me tirou do mar, da beira do mar, da praia, para deixar de ser pescador, para pescar homens, para ser o seguidor dele. Agora ele me manda pescar de novo para vender peixe, para pagar o imposto. Desse jeito eu vou ter que sustentar o ministério pescando, vou viver na velha vida de novo. Ele pensou assim, mas tudo bem. Eu acho que Pedro pensou assim: eu já conversei com alguns colegas meus de ministério, eles não acreditam na pesca maravilhosa. Alguns dizem: eu não acredito que nenhuma redada só encheu 2 barcos de peixe. Eu vou chamar eles para ver agora. Jesus mandou de novo eu ir pescar. Acho que ele chamou alguns e falou assim: vamos lá para vocês verem. Ele mandou ir pescar de novo e lançar rede. E quando ele manda é certo, é uma lançada de rede, vai sobrar até um dinheiro, vai dar para pagar imposto. Se for igual da primeira vez, vai sobrar dinheiro. O Judas já engordou o olho, né? Falou: opa, e vai dar para a gente na volta já passar na churrascaria. Vai dar boa, vai dar boa. Eu acho que eles vão todos empolgados.
Foi Jesus que mandou? Foi Jesus que mandou. Foi ele que mandou? Foi. O Judas já estava de olho. Vamos vender essa peixaiada aí, vou embolsar um pouco aqui. Desse aqui é do ministério, o resto eu vou desviar para mim. E o Judas estava todo empolgado, e todo mundo olhando. E o Pedro falou, foi assim, ele só mandou, eu fiz isso aqui, ó. Lançou a rede. Fica olhando, arruma mais um barco aí para encher. Quando puxou, não veio nada. E foi puxando, e foi puxando, e foi puxando, foi puxando, foi puxando, foi puxando. Só veio um peixe. Um olhou para o outro e falou, não sei não, hein? Será que da primeira vez foi milagre ou foi sorte? Ou é coincidência? Tenta de novo. Tentou, puxa, não vem. Ficou com aquele peixinho. Aí ele chegou para Jesus e falou, Jesus, não deu certo não. Levei os colegas aí para verem o que aconteceu da primeira vez, mas não repetiu não. Senhor, deu tudo errado. Eu acho que não é para mim ser pescador mesmo, mas não. Aí Jesus falou, não deu errado, Pedro. Deu errado para você, mas para mim deu certo. Você sabia que tem coisas que é errado para você, mas para Deus está dando certo? Você acha que deu errado, mas Deus está dizendo, já não deu certo. Como assim deu certo se o que eu esperava não aconteceu? E quem diz que o que é certo é o que você espera? E quem diz que para que seja certo, tem que ser aquilo que você acha que tem que ser? Nem sempre o certo meu é o certo de Deus. Nem sempre a matemática de Deus é como a minha. Mais para Deus pode ser menos. Eu quero ganhar uma guerra, mas eu tenho pouca gente. Eu só tenho 32 mil homens, eu preciso de mais. Deus falou, não, você não precisa de mais, você precisa de menos. Manda os covardes voltar, voltou 22 mil. Gideão falou, não, Senhor, eu preciso de mais. Só tem 10 mil. Deus falou, não, você precisa de menos. Manda eles ir beber água no rio. Os que não vigiar, manda voltar. Os que beber água sem vigiar, mandou voltar. 9.700, só ficou com 300. Ganhou a guerra ou perdeu a guerra? Ganhou ou perdeu? Está vendo como mais para Deus é menos? Aí o Pedro falou, mas Senhor, um peixinho não dá para nada, nem para um frito. E quem disse que o peixe é para frito? Você precisa de dinheiro para quê? Para pagar imposto, mas isso aqui não dá. Abre ele, abre a boca dele aí. Abriu a boca, olhou um negocinho brilhando lá dentro. O que tem aqui dentro? Tira, arrancou, enfiou o dedo e tirou uma moeda. Quanto vale a moeda? É o valor do imposto. Então vai lá e paga o imposto. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de... O Judas ficou meio decepcionado que não sobrou para ele passar a mão, não deu para churrascaria, e às vezes não dá para aquilo que a gente quer, para aquilo que ele quer. E aí, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estava escondido. Ele tem tesouros escondidos, riquezas encobertas. Ele sabe onde está o dinheiro. A gente coloca dinheiro em cofre boca de lobo. Ele coloca em cofre boca de peixe. Ele guarda o dinheiro lá e quando ele quer, ele fala, peixinho, vem no anzol do Pedro. E o peixe vem. Pronto, está resolvido o teu problema. Quando o Elias precisou de alimento, ele mandou um corvo. Quando precisou pagar imposto, ele mandou um peixe com a moeda. Ele sabe como agir. Ele sabe como suprir as suas necessidades. Ele é Deus. Ele tem tesouros escondidos e riquezas encobertas para você. O que a gente só precisa, o que a gente precisa? Ouvir, discernir, deixar ele ir na frente e obedecer e seguir. A regra é simples. É só você caminhar na direção que o Espírito Santo está te conduzindo. Eu estou sentindo uma alegria muito grande nesta manhã. Eu sei que a chuva atrapalhou algumas pessoas de vir, mas eu não estou falando com quem não veio, eu estou falando com quem veio. E quem veio está com uma fé diferente hoje aqui. Quem veio é porque enfrentou a chuva, enfrentou o temporal, é porque não olhou para o tempo e falou, não, eu tenho que buscar meu milagre, eu tenho que buscar a minha vitória, eu tenho que buscar a minha bênção. E você chegou aqui e eu posso profetizar, o teu milagre vai virar notícia, o teu milagre vai virar notícia. A porta vai se abrir. A porta vai se abrir. A porta vai se abrir.
A porta financeira, a porta da prosperidade, a porta da libertação, a porta da cura divina, a porta da provisão de Deus na sua vida vai se abrir. Quantos acreditam que a porta vai se abrir? Quantos acreditam? Então, deixa ele na frente. Eu irei adiante de ti. Ouça a voz de Deus. Não tome decisão sem falar com Deus. Tem tanta gente que toma uma decisão errada. Esses dias uma moça chegou para mim e falou: pastor, eu não sei porque que Deus fez isso comigo, pastor. Eu não sei porque Deus faz isso, pastor. Estou passando a maior luta no meu casamento, pastor. O que aconteceu? Meu marido só quer saber de embalada agora, final de semana, pastor. Eu não sei mais o que eu faço. Quanto tempo você é casado? Há 2 anos. Pois é, você orou a Deus antes? Pastor. Deus mandou você casar com ele? Pastor, mas eu gostava. Não, Deus mandou você casar com ele. Onde você encontrou ele? Foi na igreja? Não, pastor, foi lá na balada. Mas quer que eu faça o quê, então? Agora você tem que se humilhar. Para de culpar Deus. Assume. Senhor, eu errei. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje do Senhor. Mas eu não quero perder o meu casamento. Eu quero que o Senhor mude a mente do meu marido, como mudou a minha, transforme minha esposa, como transformou a minha vida. Enfim, você vai orar, mas assume. Diga: Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. E quero que o Senhor, como me mudou, me transformou, me moldou, também mude meu filho, minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, meu irmão, quem quer que seja. Mas deixa Deus ir na frente. Deixa Deus, pergunta, ouve a voz de Deus, peça direcionamento ao Senhor, veja se é isso mesmo que Deus tem para você. Não compre, não venda, não negocie, sem pelo menos orar ao Senhor. Você não sabe os perigos. Vai entrar no Uber, Senhor, vai na minha frente. Você não sabe. Vai pegar um cliente, quem trabalha com Uber, ora, Senhor, vai sair de manhã para o trabalho, Senhor, vai na minha frente. Eu não sei quantos clientes eu vou pegar, não sei quem são os clientes, o tipo dos clientes, mas eu quero que o Senhor vá na minha frente. E ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu vou te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas.